Maniope. Quando os primeiros cronistas chegaram aqui no século XVI, eles fizeram descrições de sociedades ao longo das grandes várzeas do Amazonas, que qualquer etnólogo chega à conclusão que eram sociedades muito mais complexas do que as tribos que nós conhecemos hoje. Grupos caçadores-coletores que vão se tornando paulatinamente sedentários e que vão se dedicando a cultivos experimentais. E se tem evidências hoje de que por volta de 7.000 anos antes do presente, já se tinha ali uma indústria cerâmica ligada ao processamento de tubérculos, provavelmente a mandioca. E se encontra também fragmentos, às vezes, de pequenas lâminas de pedra que eram inseridas em suportes de madeira e que corresponderiam aos raladores que nós encontramos hoje também nas sociedades indígenas. Então hoje está bastante documentado que há cerca de 7.000 anos o homem na Amazônia já estava fazendo uso de algum tipo de cultivo e todos os elementos parecem demonstrar que esse início da agricultura e que esse início da indústria cerâmica estaria ligado ao processamento de um tubérculo e é óbvio que a mandioca é a grande candidata. Maniope. Maniacai. Aqui ele disse, eu tenho mandioca. Eu tenho mandioca no meu osso. Mandioca brava, mansa, mandioca doce, água de mandioca, biju, farinha de mandioca, farinha fina, farinha grossa. Eu tenho mandioca. O processo de domesticação da mandioca nos indica que eram povos altamente desenvolvidos do ponto de vista intelectual. E o que é muito interessante é que as populações domesticaram uma parte da planta que não era visível. Aí que existe a estratégia brilhante de desenvolver uma parte da planta que vai servir como alimento que fica subterrâneo. Então ela está protegida de predadores. E essa é uma das características da mandioca. Ela é armazenada na natureza. O índio, ou o caboclo, ou o agricultor, ele vai colhendo na medida em que ele vai utilizando. Em toda a Amazônia, a mandioca é cultivada tradicionalmente pelos pequenos produtores como cultura de subsistência. E é a cultura mais importante dentro desse sistema. É como se fosse a poupança do pequeno produtor. Apesar do Brasil ter sido o maior produtor de mandioca do mundo, até pouco tempo atrás, produzindo 2/3 da produção mundial, a mandioca se manteve estável na sua forma de cultivo por muitos anos e se apresenta aqui no Nordeste, ainda em cultivo tupiniquim. Hans Staden. Descrição verdadeira de um país de selvagens nus. Publicado em 1556. Nos lugares, cortam primeiro as árvores e deixam secar de 1 a 3 meses. Deitam fogo e plantam entre os troncos as raízes, a que chamam mandioca. Quando querem comer, arrancam o pé, quebram-lhe as raízes e depois os galhos. Estes, outra vez na terra, criam raízes de novo. Tiram-lhe um suco num aparelho feito de folhagem de palmeira, a que chamam tipiti. O tipiti é uma coisa mais antigo, sabe? Mas ficou aqueles colonos que continuou trabalhando com tipiti. Costume, né? Do guarimã. Ele vai e corta o guarimã no brejo. Ele tem aproximadamente de 10 a 12 palmos de altura, é uma vara. Ele é próprio para isso, para a peneira, para o tipiti, para esse movimento de farinha, né? Ela dá no brejo. Quando se observa os sistemas de manejo da mandioca, na bacia amazônica, por exemplo, no litoral sul e no Vale do Ribeira, em São Paulo, embora a gente esteja tratando de comunidades completamente diferentes, o que se observa é que essas técnicas são muito semelhantes. Essas são técnicas pré-colombianas.
O processamento dessa mandioca também é semelhante. A maneira de ralar a mandioca, espremer a mandioca usando o tipiti e assim por diante. Muitas vezes há modificações de pequenos detalhes, mas na base, as técnicas de cultivo e as técnicas de processamento da mandioca são praticamente as mesmas. O que dá esta unidade cultural, esta identidade cultural dentro do Brasil. Além do tipiti, existe também dentro dessa tecnologia do processamento da mandioca o desenvolvimento de ralos, para ralar a mandioca, que isso é uma coisa absolutamente necessária dentro desse processamento. Todo um sistema que depois adota o uso da roda e assim por diante. Os índios sabiam que existem algumas mandiocas que contêm veneno e que ele pode ser eliminado pelo calor. Os portugueses deram os nomes doce para comestível e amarga para tóxica. Ou ainda, mandioca mansa e mandioca brava. Hoje, a mandioca de mesa no norte é chamada de macaxeira e no sul de aipim ou aipi. Decreto de Maurício de Nassau, de 15 de abril de 1640. E que todos os senhores de engenho plantem 250 covas de mandioca por cada negro de trabalho, nos meses de agosto e setembro, e outras tantas nos meses de janeiro e fevereiro. E determinamos que nenhum senhor de engenho, nem lavrador de cana, comece a fazer açúcar sem ter primeiro plantado 300 covas de mandioca por cada peça de trabalho que tiver. E porquanto nossa atenção é acudir no bem comum, mandamos a todos os párocos que nos dias festivos, nas estações que fazem ao povo, lhe encomendem a planta da mandioca. E os párocos que não o fizerem, teremos por suspeitos a nossos estados. Plantada a mandioca, inicialmente se tem a emergência das plantas e, ao mesmo tempo, um desenvolvimento do sistema radicular. Esse sistema radicular é apenas absorvente. Tem por função retirar do solo a água e os elementos minerais necessários à fotossíntese. Com o passar do tempo, a fotossíntese gera uma produção de açúcares que vão ser translocados às raízes para ser armazenados na forma de amido. As plantas vão aumentando a sua capacidade de fotossíntese, produzindo cada vez mais os carboidratos, os açúcares, que vão sendo transferidos para os órgãos de reserva, que são as raízes tuberosas. As raízes tuberosas podem ser definidas como algumas daquelas raízes absorventes que se diferenciaram em órgão de reserva. Em verdade, essa característica dá uma condição de maior rusticidade, porque à medida que as raízes estão armazenando o seu produto final, que é o amido, ela fica com condições de, na falta de água, utilizar o amido para a sua manutenção. E a cultura sobrevive nessa fase seca até que no inverno subsequente reinicie o seu desenvolvimento. E é exatamente isso que acontece aqui no Nordeste. A cultura da mandioca é muito importante em Pernambuco e representa, na média dos anos, a segunda cultura em valor bruto de produção. E apesar dessa importância, ela não faz parte das prioridades agrícolas, porque é tida como uma cultura de subsistência e como tal é tratada. Nessa área do pequeno produtor, a evolução tem sido o mínima possível. Sem condições financeiras, ele não pode utilizar a tecnologia já gerada. Via de regra, eles cultivam para alimentação e vendem o excedente.
Bom, eu aprendi por causa do meu pai. Ele levava nós para a roça e ensinava a plantar, a limpar a mandioquinha, chegar a terrinha no pé dela. Aí segue o mesmo ramo de vida, né? Nós estamos criando os filhos da gente do mesmo jeito. Plantando e ajeitando ela, quando chega o tempo, fazer a farinha, leva para casa de farinha, ele faz. Tem que ficar um bocado para comer e outro leva para feira, né? Para vender, para comprar as outras coisas. É obrigado a vender mais de 3 quilos de farinha para comprar uns feijão, porque se o cabo toca 10 tarefas de roça, quando é com 3 meses a casa está cheia. Aqui é Serra Cravatar. Serra Cravatar, município de Jardim, Ceará. E nós notamos que no estado de Minas, a mandioca é praticamente uma cultura de pequenas e médias propriedades. Nós já tivemos experiência com a mandioca em plantios em larga escala, acima de 1.000 hectares, e os problemas oriundos de um plantio maior são muito grandes. Nas condições de tecnologia atual, a mandioca não deve ser plantada em grandes escalas por um único proprietário, dada a demanda de mão de obra e, mais ainda, série de problemas de pragas e mesmo doenças que possam ocorrer no período cultural, que é um período longo. O agricultor é um grande selecionador de variedades de mandioca. Interessante é que os nomes variam de região para região. Tem uma variedade muito plantada aqui nessa região do recôncavo da Bahia, conhecida como Cidade Rica. Outra de nome Cria Menino. Milagrosa já diz tudo, faz milagre, não é? E tem uma, saco nas costas. Quer dizer, o cidadão que planta essa mandioca, ele está sempre com um saco cheio de raízes carregando para casa de farinha. Existe uma série de nomes como Pedro Barão, Mulata Boa, Joana Grande, Maria Preta e por aí vai. Essa parte aqui, Santa Catarina, aqui para a mandioca, é uma região muito boa mesmo, É um terreno de mais areia, então, certos terrenos mais frouxos, né? Então a mandioca se desenvolve melhor ali. É um terreno meio sorto. Quanto mais nós nos distanciamos da cidade, nós vamos encontrar uma série de misticismos na vida do caboclo. É como a mandioca. Se num roçado que pertence a determinada família morre um elemento da família, antes dos 8 dias, alguém da família vai tratar do roçado, a mandioca toda apodrece. E para isto há a reciprocidade entre famílias. Morreu fulano, vamos cuidar do roçado que ele deixou. Então eles vão cuidar daquela roça durante o período de 8 dias para que não se perca a produção da mandioca. A mandioca é uma das principais culturas alimentícias do Brasil. Haja visto que cada brasileiro consome o equivalente em raiz a 70 quilos de mandioca por ano, sobretudo na forma de farinha de mesa. O Nordeste produz 50% da mandioca do Brasil. Se consome mais do que o que produz, o Nordeste hoje é um dos grandes importadores de mandioca, principalmente de farinha de mandioca da região sul do Brasil. A farinha é a forma mais fácil de se conservar a mandioca. A fabricação de farinha de mandioca é muito simples. As raízes, elas são descascadas, depois tem que ser raladas, em seguida são prensadas para tirar o excesso de água, e a massa prensada é secada ou torrada em fornos ou tachos. Nos processos industriais, com a utilização de máquinas, as raízes, já em grande quantidade, são lavadas, descascadas, também raladas, prensadas, só que agora em prensas hidráulicas, e a massa prensada
é esfarelada, peneirada e secada ou torrada em fornos mecânicos e depois classificada e embalada para comercialização. Choveu na fazenda, o patrão mandou vender barato! Vai dando pra lá, cigano! Esse desenvolvimento do sistema da farinha pelos indígenas é uma outra solução brilhante. Tanto que os portugueses adotaram a farinha como fonte energética na alimentação cotidiana. A maciscama tinha que comer todos os dias. Na Bahia, ele chegava para comer desde a garapa, a carne de baleia e, essencialmente, a farinha de mandioca. O projeto da primeira Constituição do Brasil, ou seja, o primeiro documento legal da recém-criada nação, foi conhecido como Constituição da Mandioca. Por quê? Porque interessava a elite agrária manter-se no poder, restringindo o acesso eleitoral apenas às pessoas que dispusessem de um certo padrão de renda. Como todo proprietário de terras dependia da mandioca como alimento essencial, eles perceberam que esse produto podia ser usado como referência. Desta forma, ficou estabelecido no projeto da Constituição de 1823 que só poderiam votar as pessoas com renda mínima equivalente ao valor de 150 alqueires de farinha de mandioca. Este documento histórico é revelador. Quando aconteceu uma grande seca no Nordeste, logo após a abolição da escravatura, trouxeram as pessoas que estavam em dificuldades para povoar o Norte e vieram se estabelecer no município de Santa Isabel, do estado do Pará, e trouxeram a cultura da mandioca. Entre esses nordestinos tinha um curioso, que era o seu João Miguel. Ele veio criança para cá, do município de Ceará-Mirim, que fica no Rio Grande do Norte. E ficou admirado com a terra, com tanta água, tanta goma, que é extraída da mandioca. Pensou em fazer alguma coisa com a goma, para lá para o sul chamam polvilho, Aquela goma tinha facilidade de espocar, de virar tipo uma pipoquinha. Com o passar dos anos, ele foi conseguindo ter essa farinha que você vê hoje. Essa atividade, ela já vai para a terceira, já está passando para a quarta geração, a partir do invento do seu João Miguel, A mandioca, além de servir de alimento in natura na forma de farinha, produz um amido de excelente qualidade. O amido da mandioca, na legislação brasileira, é denominado de fécula. A fécula de mandioca vem ocupando espaço crescente na produção de alimentos industrializados, graças às suas propriedades especiais. O sagu de mandioca, que é bem conhecido, apresenta as características essenciais dessa fécula. É bastante transparente e viscoso. Essas propriedades tornam a fécula da mandioca privilegiada para diversos usos industriais. Na fabricação de tecidos, por exemplo, a transparência da fécula usada para engomar não prejudica a plena visualização da cor. Podemos dizer que a exploração das potencialidades da fécula da mandioca apenas começou. Seu uso na fabricação de cerveja e para a produção de glicose abre grandes perspectivas. Polvilho é um sinônimo de fécula. Na forma em que ele é extraído da planta, é chamado de polvilho doce. A produção do polvilho azedo é feita em duas fases. A adição de água inicia o processo fermentativo. A segunda fase ocorre com a secagem ao sol, a partir da qual o polvilho azedo adquire suas propriedades bastante especiais.
O biscoito de polvilho tem um bom exemplo dessas propriedades. Uma pequena porção da massa de polvilho, quando colocada no forno, expande várias vezes seu volume, permitindo a obtenção de um biscoito extremamente leve. A mandioca, dita por muitos como a principal cultura de subsistência, considerando-se a sua rusticidade, a sua tolerância, a adaptabilidade às condições diversas e adversas. Mesmo nessas condições, essa cultura não é tratada como a principal cultura de subsistência. E é essa falta de decisão política, essa falta de consciência que impede que a mandioca atinja o seu potencial de cultura industrial. O Brasil possui climas variados e solos bem variados, muitos dos quais marginais às culturas consideradas mais nobres, como por exemplo o cerrado brasileiro ou solos arenosos de baixa fertilidade. Uma vez que a disponibilidade de terra é limitada, cultivos que têm alta produtividade merecem ser estimulados. A mandioca ela é muito mais importante como estratégia de segurança alimentar do que como uma cultura expressivamente econômica daquelas que aparecem nas estatísticas. De onde vem a importância dela? Da segurança alimentar que ela fornece para a população de baixa renda. Olha, nós temos aí milhões de pessoas com déficit calórico e como nós vamos resolver isso? Qual a cultura mais fácil de produzir, que tem menos risco, que eu vou precisar investir menos, que eu vou garantir mais empregos? Eu acho que a mandioca é uma espécie que pode ajudar a resolver esse tipo de problema. Tem toda uma ancestralidade na história do cultivo da mandioca. Mas hoje é impossível para um agricultor de mandioca ele se manter da forma que ele vivia ancestralmente. O caso da farinha é um caso típico, né? Ele era um trabalho essencialmente familiar e com as mudanças impostas pelos sistemas de comercialização, os processos tecnológicos, tudo, enfim. Hoje ele tem que se tornar um agricultor profissional, está informado, ele precisa saber quais são os produtos hoje que vão lhe dar retorno econômico. Ele não pode ficar fora do mercado. Se não é somente a farinha, se a farinha está perdendo espaço, ele tem que ter conhecimento de outros mercados potenciais para a utilização da mandioca. A planta da mandioca, na medida que você vai para a parte aérea, vai diminuindo o teor de amido e vai aumentando o teor de vitaminas, proteínas e sais minerais. Eu acredito que o futuro da mandioca esteja na parte aérea, particularmente nas folhas, por encerrar um teor apreciável de proteínas, de ferro, de cálcio, de vitaminas do complexo B e extraordinariamente rica em vitamina C. Nos últimos anos, a cultura da mandioca tem experimentado um desenvolvimento muito bom. E esse desenvolvimento da tecnologia é que vai influenciar a produção, seja na parte agronômica, seja na parte do uso industrial de subprodutos da mandioca. A sua evolução em termos de participação na economia como um todo vai depender muito da tecnologia a ser desenvolvida. É uma cultura que vai ter que crescer com a tecnologia brasileira.